O programa Câmara em Debate volta mais uma vez para uma discussão muito interessante para você que acompanha a produção do Parlamento Municipal. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo o vereador Valmir Gomes, doutor Valmir, e a senadora Tereza Leitão, que é senadora pelo PT de Pernambuco, a primeira mulher eleita senadora pelo estado vizinho. Só que em pauta está a educação municipal. A senadora tem uma vida inteira dedicada à educação, não só por ser professora, mas também uma atuação sindical. E é esse o debate que a gente vai trazer hoje aqui no nosso programa. Vereador doutor Valmir, naturalmente, quando o senhor traz à pauta uma audiência pública para discutir a educação municipal e traz uma senadora cuja vida é dedicada à educação, onde é que a gente pode contribuir de lado a lado para melhorar também a educação de Maceió? Uma vez mais, queremos agradecer ao espaço aqui na Câmara de Debate, ao Marcos. Quando pensamos a discussão da educação, que é um tema extremamente sensível ao município de Maceió, nós pensamos, e ouvindo os segmentos dos trabalhadores da educação aqui no município, sentimos a necessidade de trazer a senadora Tereza Leitão, pelo trabalho que ela desenvolve, já desenvolveu como deputada e nas comissões da educação e agora no Senado, né, pelo trabalho e pela competência que a senadora desenvolve. E a Câmara de Vereadores como um todo sente-se honrada em receber essa grande nordestina, senadora da República do Brasil. Nesse intervalo aqui, eu esqueci de falar, tá? Senadora Tereza Leitão, primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, foi deputada por 5 legislaturas. Então, estamos falando de alguém que domina essa discussão parlamentar. Senadora, a gente está enaltecendo aqui a sua atuação, não só política, mas principalmente essa ligação com a educação. E a senhora aceitou de pronto, né, o convite para participar dessa audiência para discutir também a educação municipal, que é onde tudo começa, né, com as crianças. E a senhora me contava aqui que dentro da sua história, suas primeiras turmas também eram com crianças. Como é que hoje, na condição de senadora e com essa experiência, a senhora também pode contribuir com esse debate aqui em Maceió? Seja bem-vinda, né? Agradeço também esse espaço aqui do Câmara em Debate. Eu acho que é muito importante que as casas legislativas tenham esse canal de comunicação com a população. Agradeço ao meu companheiro de partido, doutor Valdir, ao convite que me foi feito, e a gente junta 2 políticas básicas fundamentais, né? Saúde e educação. E eu aceitei de pronto porque eu acho que a nossa tarefa parlamentar, ela não se esgota dentro do espaço parlamentar, dentro do espaço legislativo. É um espaço importante, é onde a gente tem a obrigação de estar acompanhando as plenárias, acompanhando as comissões, votando, apresentando projetos de lei, mas a gente precisa sair também, tanto para o contato com as nossas bases, como para esse tipo de articulação entre o Senado, que é chamada Casa Alta, não é? E as câmaras municipais, que também é onde tudo começa. Eu digo que a eleição mais difícil é a eleição de um vereador e de uma vereadora, pelas condições, pelo perfil, né? É o político mais próximo do povo também, e eu não podia deixar de forma nenhuma de aceitar esse convite. É pertinho também, né? Eu vim de Brasília, mas daqui eu volto para Recife com muito prazer, porque eu também conheço o trabalho do vereador, um trabalho muito bem feito, que nos honra muito como membros da direção nacional do PT, que eu sou. E a gente está em vésperas de um ano eleitoral, onde a política de educação deve ser primordial. Esse ano é ano de conferências municipais de educação, é ano de revisão do Plano Estadual de Educação. Para o ano, em janeiro, nós vamos ter a Conferência Nacional de Educação. Então, vereador, está muito bem posto esse debate, né? Porque é um debate necessário e um debate muito adequado a esse momento que a gente está vivendo. Vereador, o senhor, obviamente, por conta da ligação que tem com as bases, né, as suas bases, muitas também feitas por profissionais da área da educação, mas também um contato com a população, se a senhora não sabe,
a atuação do vereador como médico é na ponta, né? Nos postos, né? E, obviamente, uma pauta acaba se misturando com a outra, né? O que é que o senhor acha que é possível trazer de debate sobre a educação municipal que pode contribuir para que ela melhore no município de Maceió? Quando pensamos em trabalhar a audiência pública sobre a educação, a gente teve algumas preocupações, senadora, porque estavam surgindo alguns debates aqui na casa, por exemplo, com relação à proposição do voucher, né, que é uma proposta que nós consideramos infeliz, porque é um processo de privatização da educação, que é uma experiência que, inclusive, nos Estados Unidos não deu o resultado que eles esperavam. Então, vem surgindo muitos debates aqui na casa, muito soltos, e é preciso a gente unificar essa discussão, discutindo com profundidade a política municipal de educação, que proposição a secretária Jo Pereira está apresentando para o município, e é nesse sentido que a gente agora, com o governo do presidente Lula, apontando caminhos para melhorar a educação, para a gente recuperar a educação brasileira, que foi tão massacrada nos últimos anos, e a gente traz a senadora, pela experiência que tem como educadora, como professora, que está conhecendo toda a dinâmica no Senado Federal, com o Partido dos Trabalhadores a nível nacional, como o governo do presidente Lula pode contribuir, né, na melhoria da educação no município de Maceió, dentro da perspectiva nossa, do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula, de levarmos a discussão a todos os municípios, independente de cor partidária. Então, o presidente Lula vem fazendo esse trabalho e a senadora Tereza Leitão chega aqui a Maceió nesse sentido para contribuir muito, né, com a educação do município de Maceió. Senadora, do que a senhora tem acompanhado nas discussões aí já nessa chegada, né, na condição de senadora, e obviamente com a experiência de educação, já está participando de comissões nesse sentido? O que é que esse governo está apresentando para a educação municipal do país? O que é que pode ser aprimorado? Eu sou membro titular da Comissão de Educação. Nós tivemos um debate muito grande, inclusive vim aqui também na Assembleia Legislativa com o deputado Ronaldo para debater esse tema da reforma do ensino médio. O que está em vigor realmente não produziu os efeitos desejados e o governo mandou já para o Congresso Nacional uma nova lei que vai alterar a lei atual em vários aspectos, e no aspecto mais importante, que é o aspecto do próprio currículo, do conteúdo, para preparar os nossos jovens para o mundo do trabalho, para a vida, para o vestibular. Então, acho que o governo, no tocante à relação com os municípios, foi muito importante o projeto de lei, que inclusive eu relatei, de retomada das obras inacabadas. A maioria dessas obras estava na área da educação, estão na área da educação e na área da saúde. Escolas e creches? Escolas, creches, postos de saúde, onde unidade de saúde da família, né? Com até 60% da conclusão por ser feita, né? Então, essa lei é importantíssima para a educação, notadamente educação e saúde. O aumento do valor per capita da merenda escolar em 36%, ainda é um valor pequeno, mas fazia 10 anos que não tinha aumento, né? O programa de ônibus escolares, que foi reativado, o programa Caminho da Escola, e um programa também de incluir nas obras do PAC tanto a recuperação das escolas como o acesso às escolas. Isso porque a gente não pode trazer os meninos para a escola que tem que ir para onde os meninos estão, né? Então, essa diversificação dos espaços também, outra coisa muito importante. E o próprio debate da escola de tempo integral, que era mais restrita aos estados, agora os municípios também podem se inscrever
para essas escolas em tempo integral, que é onde a gente pretende ampliar a própria abrangência, né, da educação, para fazer de fato a educação integral. Então, acho que tem muita coisa importante que está sendo feita. Foi criado um grupo de trabalho para recuperar um programa que era muito bom na relação com os municípios, que é o PAR, o Plano de Ações Articuladas, onde os municípios têm liberdade de apresentar os seus projetos em parceria para a manutenção desses projetos pelo Ministério e o próprio repasse de recursos para os ministérios. Durante a pandemia, os municípios e os estados foram muito sacrificados, né, pela ausência de uma coordenação federativa, e a gente ainda está repondo as perdas pedagógicas, as perdas de aprendizagens que nós tivemos durante o período da pandemia. Então, o programa Criança Alfabetizada, né, veio muito nessa direção. Acho que quem mais sofreu na pandemia, as crianças que estavam na fase de escolarização e de alfabetização. As aulas remotas, ninguém se alfabetiza assim, uma criança não se alfabetiza assim. O convívio também, ele estimula o processo de aprendizado. E o convívio de aprendizado, exatamente. A convivência pedagógica é fundamental. É fundamental para a aprendizagem, para a visão coletiva, para o respeito, né? E tudo isso foi interrompido. Então, o Criança Alfabetizada é muito centrado nessa recuperação das aprendizagens que foram perdidas nesse período. Doutor Valmir, eu aprendi durante o processo pandêmico, né, no pós-pandemia, que as creches, né, que além de tudo elas estão lá no primeiro passo, no primeiro contato com a organização para as crianças, né, do que será um modelo de escola de futuro, que ela também cumpre um papel social, econômico importante, porque a mulher que consegue deixar o filho, né, na escola os 2 horários, ela consegue trabalhar no horário comercial. E, obviamente, se ela se capacita para também trabalhar, você ajuda no desenvolvimento de um modo geral. Por outro lado, os municípios têm crescido muito, as cidades recebem uma carga muito grande de pessoas vindas do interior e há um crescimento da população que muitas vezes não combina com a oferta de vagas para os filhos de um modo geral. Isso é um tema que pode entrar nessa discussão também sobre educação? Sim. Esse é um tema que eu tenho absoluta certeza que a senadora vai também levantar na discussão no dia de hoje. E como a própria população que vai participar do debate vai também, né, levantar questionamentos nesse sentido. Quero só assim, referendar que algumas semanas atrás o ministro Rui Costa esteve aqui, né, no lançamento do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, e fez essa referência que a senadora abordou de recuperação, recursos para recuperação e construção de creches, de escolas, das unidades de saúde também, porque nós entendemos que a educação tem uma ação transversal muito grande com a saúde, né? A gente tem o saúde na escola, né, que é importantíssimo, né? A gente, na Estratégia de Saúde da Família, faz essa interlocução com a escola, né? Então, eu considero que existe uma esperança muito grande de todos os municípios brasileiros na proposição do presidente Lula, e a gente espera que a Secretaria Municipal de Educação tenha apontado as suas necessidades no censo que foi aberto para que os municípios possam apresentar as suas reivindicações, as suas necessidades. E a gente aqui na Câmara vamos, durante a discussão da lei orçamentária agora que vamos ter, né, como é que o município, a gente pode enveredar recursos do município para que possa, então, conjuntamente com os recursos que vêm de Brasília, a gente poder ampliar a rede escolar, né, que é uma rede, inclusive, você ressalta muito bem a importância que tem os CMEs, né, que são as antigas creches, para que a mulher possa trabalhar, possa deixar as suas crianças, né, e a gente tem uma carência muito grande no município de Maceió.
né? A gente trabalha numa região que fica ali próximo ao antigo lixão, né? Na Vila Ematé, onde tinha uma creche, foi fechada, e a gente está tentando que haja a reabertura da creche para que a gente possa ampliar, né? Inclusive com a senadora sabe muito bem da tragédia que Maceió teve com a Braskem, né? E aí muitas escolas foram impossibilitadas de ficarem naquela região, e então precisa melhorar ou ampliar as escolas nos outros bairros para que nós possamos atender a necessidade no contingente grande de crianças no município de Maceió. Isso é fundamental, né? Senador, eu fiz essa provocação sobre esse aspecto, né, social e econômico que gira em torno dos CMEs, e acredito que isso também seja de forma ampla, discutida também em nível de Senado, já que a gente está dentro de um governo que tem a proposta de ter esse olhar mais social. A senhora falou em retomada de obras, então, no primeiro momento, não é construção de novas, é garantir o que já estava em andamento. Mas, obviamente, diante desse crescimento demográfico, é possível pensar em ampliação? É possível, sim. É porque a obra inacabada, ela retém o recurso que já foi gasto ali. Já estava carimbado. Já estava carimbado, então ela precisa dessa conclusão. Mas, evidentemente, que a construção de novas não está descartada de jeito nenhum, principalmente de CMEs, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, que tem a creche, que vai de 0 a 2 anos, e tem a pré-escola, que vai de 2 a 5 anos. Então, são espaços educativos muito completos, muito completos. Tem toda uma assistência pedagógica, tem assistência motora, tem assistência cultural. É um programa muito interessante. E ele, quando é integrado com a família, como citou o vereador, melhor ainda, né? Uma mulher que precisa trabalhar e tem a garantia de deixar seu filho ou sua filha na creche, ela trabalha com muito mais tranquilidade. E ele é devolvido para a família alimentado. Exatamente. Devidamente alimentado. Tem um aprendizado, esse convívio, você pode e devidamente alimentado. Você pode fazer essa relação com a saúde em relação à carteira de vacinação, né? Em relação às campanhas. Esse programa que o vereador se referiu, eu acompanhei lá no meu estado. Acompanhei porque eu era representante da Assembleia no Conselho Gestor do programa Saúde e Prevenção nas Escolas, que vem com uma nova roupagem agora, não só para jovens e adolescentes, mas para a escola como um todo. Tem pesquisas que indicam que uma mãe alfabetizada, uma mãe escolarizada, contribui diretamente para a queda da mortalidade infantil, porque acessa novos conhecimentos, né? Sabe ler uma bula de um remédio, por exemplo. Tem aqueles esclarecimentos que a educação dá, e isso interfere nos cuidados também com os seus filhos, suas filhas. Então, tem uma relação, a escolha da alimentação também, a escolha da alimentação, exatamente. Tem uma relação direta. Nas direta. escolas tem um programa também em nível federal que valoriza a questão da produção familiar, né? A agricultura familiar. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que vai para lá com alimentos saudáveis, 30%, sem agrotóxico, 30% das compras da merenda tem que ser feita em iniciativas de agricultura familiar. Muito bom. Vereador Almir, a tecnologia terminou sendo a única, né, ferramenta possível no período pandêmico. A senadora falou do que foi tentado e, obviamente, dos resultados que acabaram não sendo os melhores. Mas é possível pensar também para a educação municipal, já adotando também processos tecnológicos que venham a se somar com o processo de aprendizado? Isso é um tema que passa também pela discussão política? Eu considero que a sua pergunta é pertinente, né? A gente tem tido um avanço da tecnologia, das redes sociais, né? E já há uma perspectiva dentro da própria Secretaria Municipal de Educação de trabalhar, né, dentro dessa perspectiva. Eu considero que elas não são excludentes, né? Acho que se a gente sabe conseguir trabalhar bem os dois aspectos, tanto
a parte tecnológica, como também na parte presencial, que também é uma tecnologia, né? Eu considero que a gente avança, né, no aprendizado e na melhoria do processo educacional. Pois é. Senadora, a tecnologia também está na pauta da educação. Eu falo isso porque, dentro da sua fala, era a única ferramenta que os professores tinham, mas no final se descobriu que nem os pais tinham tecnologia e nem os professores, pela condição salarial, tinham equipamentos que viabilizassem isso. Acho que a pandemia deixa um aprendizado quanto a esse tema e gostaria de provocar esse debate. Deixa. Brasília pensa nisso já? Pensa nisso e já tem um programa de internet em todas as escolas. A pandemia nos mostrou, primeiro, que a gente tem uma nova categoria de exclusão, que é a categoria digital. Excluídos digitais. Excluídos digitais, né? Ou analfabetos digitais. Analfabetos digitais. Excluídos de duas maneiras. Ou porque não dominam a nova linguagem, não têm acesso, ou porque não têm condições de comprar os equipamentos, ou porque não tem rede acessível na sua casa. Teve uma imagem que foi muito divulgada na pandemia, lá no estado daqui, do Nordeste, na área rural. Um jovem subiu no pé de árvore, lá no olho de uma mangueira, para poder pegar o sinal de internet. É bonito, é romântico, é heróico, mas é errado. É a falta de acesso, né, a um direito que qualquer menino de classe média, de escola particular, tem acesso. Então, você muitas vezes ficava com um celular, 2 celulares, para toda a família, em uma casa de um vão só, onde se fazia tudo naquele vão, onde se faz tudo naquele vão. Como é que vai se concentrar para dar uma aula? Isso do ponto de vista da família, dos estudantes, e do ponto de vista dos professores também. Professores foram mágicos, heróis e heroínas nessa pandemia. Porque dar uma aula, muitas vezes o menino não queria nem abrir a tela. Abro não abro. O que é que você ia fazer? Não abro, eu não quero abrir a tela. Não abro. E o que você ia brigar, não é? Aí teve um professor que mandou para mim, Tereza, como é que eu estou dando minha aula hoje? Era uma mesa, essas mesas de plástico quadradas, em cima da mesa um tamborete, em cima do tamborete um computador e na parede um lençol. Porque ele disse que não tinha quadro, a casa dele, a tinta da parede era escura, e como é que ele ia refletir a aula sem ter um quadro branco, né? Para os meninos verem melhor os slides que ele ia passar. Então, a gente percebe que foi um esforço grande e importante para poder manter o vínculo afetivo, o vínculo dessas crianças com a escola, mas que, do ponto de vista do acesso à aprendizagem formal, foi uma lacuna muito grande. Muita coisa deve ter se aprendido na pandemia, né? Eu espero que ela tenha deixado boas lições, mas para o acesso à aprendizagem, a aula presencial, para mim, ela é insubstituível. O medo da Esses morte... equipamentos todos, eles são apoios que devem ser bem utilizados. A gente precisa da tecnologia para facilitar a nossa vida, mas não para substituir um professor. O medo da morte não ficou só do lado de quem estava atrás da tela, também ficou entre o lado dos trabalhadores, né? Até porque eles também estavam expostos de um modo geral. E eu pude perceber que a pandemia também deixa como legado para reflexão e, em alguns casos, o desafio de tratar os aspectos emocionais dos trabalhadores em educação. A senhora, como sindicalista, quando atuava, existiam outros desafios. E agora esse também passa a integrar os movimentos sindicais de um modo geral. Hoje, como senadora, essa pauta no tocante ao aspecto da saúde dos trabalhadores em educação pode ser avançada ou ampliada, senadora? Ela já é, viu? A gente, na época que eu era dirigente nacional da CNTE, a gente fez uma pesquisa sobre condições de trabalho e foi apontado lá que a doença maior não era a que eu, por exemplo, convivi nos meus anos iniciais de profissão. Calo das cordas vocais, alergia a giz, varizes, problemas de coluna e o famoso estresse de final de ano. Não, isso tudo era secundário. Tem uma nova síndrome chamada síndrome do burnout,
que é a impossibilidade de desempenho da sua função. Você sabe o que é para fazer, tem condições técnicas de conhecimento para fazer e não consegue realizar. O nível de ansiedade, de decepção. Então, isso dá um travo total, dá um travo muito grande. Então, no Brasil, ainda hoje, naquela época e ainda hoje permanecem esses índices, 58% dos professores têm um sintoma, pelo menos, da síndrome, e 24% têm a síndrome completa. Então, hoje, a gente pega uma pauta de reivindicação dos sindicatos, tem lá, saúde. Nós aprovamos recentemente 2 projetos de lei. Um relacionado diretamente aos professores, que é a questão do bem-estar da escola. Isso passa também por processos de gestão. Uma gestão autoritária, uma gestão que promove assédio, uma gestão competitiva, tudo isso tensiona. A escola é um lugar de trocas, é um lugar de construção, é um lugar de afeto, é um lugar de gestão democrática. Tudo isso facilita o bem-estar e o bem-estar impulsiona o bom trabalho, né? Aprovamos. E aprovamos outro agora em relação aos profissionais, que tem alguns professores também que trabalham em bibliotecas, museus e centros de documentação, que são geralmente ambientes insalubres. E aprovamos também um projeto para isso ser categorizado como tal e ter as condições de trabalho e os equipamentos necessários, porque o adoecimento ele termina prejudicando a própria frequência no trabalho, né? Hoje, o adoecimento maior na nossa categoria é o adoecimento mental. Doutor Valmir, infelizmente estamos chegando aí, né, pela senadora, experiência, seus sonhos também com a educação, essa conversa poderia avançar um pouco mais. Mas a gente está caminhando para o final, né, do nosso tempo, o nosso podcast tem 30 minutos. Eu queria que o senhor iniciasse a palavra final, né, sobre a importância do debate da educação no parlamento, e a gente passa a bola para a senadora também dar a palavra final. Não, só agradecer ao convite e a importância que tem o Câmara em Debate, né, porque traz essa discussão, leva as discussões que ocorrem aqui na casa para toda a sociedade maceiense. E hoje a gente está muito feliz, muito alegre por ter em nossa casa, né, uma mulher, uma pessoa da estatura da senadora Tereza Leitão, pelo trabalho que desenvolve dentro do processo educacional, e tenho certeza que vai contribuir enormemente, né, para essa discussão. Inclusive o debate hoje, ele até se coaduna, porque segunda-feira nós vamos ter o início da Conferência Municipal de Educação, lá no Hotel Ritz, e esses ensinamentos de hoje da senadora vão contribuir não só para a minha pessoa, mas para os professores e populares que estão agora nos aguardando aqui no auditório. Pois é, senador, espero que esse debate, essa audiência ajude a colaborar para esse raio-x, né, do que é o Brasil, que acredito que a senhora já tenha no tocante à educação, e que possa, obviamente, contribuir também com esse debate. Agradecer sua presença aqui no Câmara em Debate, suas impressões aí sobre esse tema que vai tomar conta do plenário em instantes. Eu agradeço muito também o seu convite e a sua condução da entrevista. Agradeço muito ao meu colega, meu companheiro, doutor Valdir. Eu fico muito feliz quando alguém que não é da área da educação diretamente convida para um debate sobre educação. Eu digo muito isso a meus colegas. Olha, nós professores somos imprescindíveis na luta e na questão da educação, mas somos incompletos. A gente precisa dos outros, da sociedade, dos outros profissionais, dos pais, das mães, dos estudantes, dos políticos. Se a gente não fizer com que os outros entendam que a educação é a política fundamental, a gente não dá conta só. Sem nós não caminha, mas a gente precisa de todo mundo. Pois é, e é a mãe de todas as profissões, né, doutor Valmir? Sem o professor também não tem as outras, né? Não. O Câmara em Debate vai chegando ao seu final. Hoje, nessa reanexação aqui, né, de Pernambuco a Alagoas, ou Alagoas a Pernambuco, social, não é? E educacionalmente, né, com a presença
da senadora Tereza Leitão. Eu quero convidar você a acompanhar o nosso próximo Câmara em Debate e pedir para que você compartilhe o link desse programa, já que ele vai estar disponível no YouTube, vai ter exibição na TV Cidadã 35.2 e também na TV Assembleia. Até uma próxima oportunidade com Câmara em Debate.